Você já parou para pensar como a ansiedade domina nossas vidas de uma forma silenciosa, mas extremamente poderosa? Talvez você já tenha sentido aquela pressão no peito, uma angústia que surge do nada, pensamentos acelerados que não te deixam em paz. Se sim, você não está sozinho. Milhões de pessoas lidam diariamente com esse fardo invisível que corrói nossa energia, nossa confiança e até mesmo nossos relacionamentos. Mas e se eu te dissesse que há mais de 2000 anos atrás, já existia uma filosofia que ensinava a lidar exatamente com isso? Sim, os estoicos Marco Aurélio, Sêneca, Epicteto e tantos outros já discutiam como controlar a mente diante das incertezas da vida. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como o estoicismo pode ser a chave para superar a ansiedade? Antes de entrarmos fundo, eu quero te pedir uma coisa simples. Se em algum momento deste vídeo você sentir que esse conteúdo está ajudando, que de alguma forma ressoa com você, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal. Isso não é só para me ajudar, mas para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também precisam ouvir isso. E mais, eu quero que você participe comigo. Comenta aqui qual foi a última situação em que você sentiu ansiedade. Pode ser algo pequeno, como esperar uma resposta de mensagem, ou algo grande, como se preparar para uma entrevista. Compartilhar isso pode ser libertador e ainda ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. Agora vamos mergulhar nessa sabedoria antiga. Os estoicos acreditavam que a raiz da ansiedade está no nosso desejo de controlar aquilo que não está em nossas mãos. Pare um pouco e pense. Quantas vezes você se preocupou com o que os outros vão pensar? Quantas noites de sono perdeu imaginando cenários que nunca aconteceram? É exatamente aí que nasce a ansiedade, menos na ilusão de que podemos controlar tudo. Epicteto dizia: algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa frase simples contém uma chave poderosa. A ansiedade se alimenta justamente da confusão entre essas duas coisas. Quando tentamos controlar o incontrolável, nos tornamos escravos da angústia. Mas quando focamos apenas naquilo que podemos fazer, um peso enorme se dissolve. E aqui eu quero que você faça um exercício mental. Imagine que você está preso no trânsito, atrasado para um compromisso importante. O coração acelera, a mente começa a inventar desculpas, e você já se imagina sendo criticado ao chegar atrasado. O que está sob seu controle nessa situação? Você não controla os carros à sua frente, não controla os sinais de trânsito, não controla o tempo que vai demorar. Mas você controla a sua atitude. Você pode escolher, respirar fundo, colocar uma música que te acalme, preparar mentalmente o que vai dizer ao chegar. Isso pode parecer pequeno, mas é exatamente esse tipo de mudança de foco que quebra o ciclo da ansiedade. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade. A ansiedade nos faz viver problemas que ainda nem chegaram, como se estivéssemos pagando juros por algo que talvez nem aconteça. Quantas vezes você já percebeu que aquele medo que te tirava o sono simplesmente não se concretizou? É sobre isso que os estoicos nos alertam. Grande parte do nosso sofrimento não está no mundo real, mas no teatro da nossa mente. Quando reconhecemos isso, começamos a recuperar nossa força. Agora eu quero falar diretamente com você. Que tal testar essa filosofia hoje mesmo? Pega um papel, ou até mesmo escreve aqui nos comentários. Qual é a preocupação que mais tem te tirado a paz? Depois, ao lado dela escreve: isso está sob meu controle ou não? Você vai se surpreender ao perceber quantas coisas que te tiram o sono simplesmente não dependem de você. Esse exercício, tão simples, é um antídoto poderoso contra a ansiedade. E se você aplicar isso hoje, sua semana já vai mudar. Outra prática estoica que ajuda imensamente contra a ansiedade é a chamada premeditação dos males. Parece algo pesado, mas não é. Os estoicos acreditavam que ao imaginar racionalmente os possíveis obstáculos da vida, nós nos preparamos emocionalmente para eles. Isso não significa viver esperando o pior, mas sim fortalecer a mente para não ser pega de surpresa. Por exemplo, se você tem medo de não ser aceito em um processo seletivo, pense: e se eu não for escolhido, o que acontece? A resposta geralmente é menos assustadora do que o medo que criamos. Você pode se candidatar novamente, pode buscar outras oportunidades, pode aprender com o processo. Essa visão realista tira o poder do medo e coloca você no controle. E mais uma vez, eu quero que você participe. Comenta aqui embaixo. Qual é a situação que mais te causa ansiedade hoje? E como você pode reavaliar essa situação à luz do estoicismo? Eu leio cada comentário porque acredito que a troca de experiências fortalece a todos nós. Além disso, se esse vídeo já está te trazendo clareza, compartilha com um amigo que também sofre com ansiedade. Talvez seja exatamente o que ele precisa ouvir hoje. No fundo, a ansiedade nasce quando tentamos viver no futuro, mas a vida acontece no presente. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia: não viva como se tivesse 1000 anos,
A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. Essa frase pode soar dura, mas é libertadora. Ela nos lembra de que o momento presente é tudo o que temos. O futuro é apenas uma ideia. O passado é memória. E quando você começa a treinar sua mente para viver no agora, a ansiedade perde a força. E aqui está um ponto crucial. Você não precisa eliminar a ansiedade por completo para viver bem. O que você precisa é aprender a domá-la. Assim como um cavalo selvagem pode ser treinado para se tornar um aliado poderoso, a ansiedade também pode ser transformada em energia de ação, quando direcionada de forma consciente. Isso é o que os estoicos chamavam de viver em harmonia com a natureza, menos aceitar que certos impulsos fazem parte de nós. Mas cabe a nós escolher como vamos respondê-los. Por isso, no próximo bloco desse vídeo, nós vamos aprofundar ainda mais em técnicas estoicas que você pode aplicar no seu dia a dia para transformar a ansiedade em clareza e força interior. Mas antes de avançar, eu quero que você faça algo. Pausa por alguns segundos. Deixa o like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso não é só uma formalidade. É a forma de você dizer para si mesmo: eu estou comprometido em cuidar da minha mente. E lembre-se, cada ação pequena é um passo enorme rumo a uma vida com mais serenidade. Você já percebeu que muitas vezes a ansiedade cresce quando você finge que ela não existe? É como uma sombra que você tenta evitar, mas que te acompanha em cada passo. O estoicismo nos ensina justamente o contrário. Não fuja, não lute contra a ansiedade como se ela fosse um inimigo externo, mas encare-a de frente, com serenidade. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como nós as interpretamos. Ou seja, não é o atraso, a mensagem não respondida, a entrevista marcada ou a incerteza do amanhã que realmente nos atormentam, mas o significado que damos a cada uma dessas situações, e esse é um ponto crucial. Eu quero que você pare e pense agora. Quantas vezes você já sofreu mais com a expectativa do que com o resultado em si? Quantas vezes você sentiu aquele frio na barriga antes de um encontro, antes de falar em público, ou até mesmo antes de uma conversa difícil? E no fim, percebeu que nada foi tão assustador quanto sua mente havia pintado? Essa diferença entre a realidade e a imaginação é o combustível da ansiedade. Reconhecer isso é o primeiro passo para quebrar esse ciclo. Mas como aplicar isso na prática? Aqui vai uma técnica simples e poderosa que vem direto da filosofia estoica: a separação em 3 esferas. Imagine que todos os seus pensamentos e preocupações se dividem em 3 caixas. A primeira é o que você pode controlar totalmente. A segunda é o que você pode influenciar, mas não controlar completamente. E a terceira é o que não depende em nada de você. Agora, quando a ansiedade vier, pergunte: em qual dessas caixas isso se encaixa? Se estiver na primeira, haja. Se estiver na segunda, faça o seu melhor e aceite os limites. Se estiver na terceira, simplesmente largue. Isso é libertador. Sêneca, em suas cartas, dizia que a vida é curta, mas nós a encurtamos ainda mais com preocupações desnecessárias. Ele aconselhava a viver cada dia como uma vida inteira. Parres poético. Mas é extremamente prático. Quando você se concentra em viver bem o presente, não sobra espaço para a ansiedade do futuro. E eu quero propor um desafio para você. Hoje, antes de dormir, faça uma reflexão rápida. Pergunte a si mesmo: eu vivi bem o meu dia de hoje? Eu fiz o meu melhor com o que estava ao meu alcance? Se a resposta for sim, não há motivo para se torturar com o amanhã. E eu quero que você participe comigo aqui. Escreve nos comentários qual é a sua maior dificuldade em aplicar isso no dia a dia e no trabalho. É nos relacionamentos? É nas expectativas que você mesmo cria? Escreve aqui, porque ao colocar em palavras, você já começa a se libertar. E quem sabe a sua reflexão não ajuda outra pessoa que está passando pelo mesmo? Outra prática estoica poderosa contra a ansiedade é o exercício da visão de cima. Marco Aurélio fazia isso sempre que se sentia sobrecarregado. Ele imaginava olhar para a terra de um ponto distante, como se estivesse no espaço, vendo as cidades, as pessoas correndo de um lado para o outro, preocupadas com suas pequenas questões. Ao olhar de cima, os problemas que pareciam enormes se tornam minúsculos. Essa perspectiva traz calma, porque nos lembra de que a maioria das coisas que nos tiram o sono são passageiras. Tente isso agora mesmo. Feche os olhos e imagine a si mesmo visto do alto, sua cidade vista como um mapa. Pergunte-se: daqui a 5 anos, esse problema ainda terá importância? Muitas vezes, a resposta é não. E com isso, a ansiedade perde sua força. E aqui vai mais uma interação. Se essa prática da visão de cima fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que também vive preso na ansiedade. Às vezes uma mudança de perspectiva é tudo o que precisamos para reencontrar a paz. Mas talvez você esteja pensando: ok, mas e quando a ansiedade vem de forma física? Quando o corpo não obedece?
Quando o coração dispara, os estoicos também tinham respostas para isso. Eles defendiam o autocontrole através de pequenas práticas diárias, respiração consciente, escrita, meditação matinal. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia todas as manhãs suas reflexões como uma forma de alinhar a mente antes de enfrentar o dia. Essa prática, que hoje chamamos de journaling, é uma ferramenta poderosa contra a ansiedade. Quando você escreve seus medos, você tira eles da sua mente e coloca no papel. O peso diminui imediatamente. E aqui está o meu convite. Experimente escrever por 5 minutos, todos os dias, sobre o que te preocupa. Depois, ao lado de cada preocupação, anote se está ou não sob seu controle. Essa prática repetida cria clareza. E clareza é o oposto da ansiedade. Os estoicos também nos lembram que somos mais fortes do que pensamos. Muitas vezes, a ansiedade vem acompanhada de uma sensação de fragilidade. Mas lembre-se, você já superou dias difíceis. Já enfrentou situações que achou que não iria suportar. Se você está aqui agora assistindo a este vídeo, é porque já venceu muitas batalhas que talvez nem tenha reconhecido. Marco Aurélio dizia: se está ao alcance do homem, está ao seu alcance. Isso significa que qualquer desafio humano, inclusive a ansiedade, pode ser enfrentado por você. E eu quero encerrar essa reflexão te pedindo algo importante. Não lute sozinho contra a ansiedade. Este canal existe para criar uma comunidade de pessoas que buscam clareza, paz e sabedoria através do estoicismo. Então se inscreve agora, deixa seu comentário, compartilhe este vídeo. Cada interação sua não é apenas um gesto digital. É uma forma de fortalecer essa corrente de apoio. Por fim, lembre-se, a ansiedade pode até bater na sua porta, mas você escolhe se vai deixá-la morar dentro de você. O estoicismo não promete uma vida sem desafios, mas promete uma mente capaz de enfrentá-los com coragem, serenidade e sabedoria. E essa é a verdadeira liberdade. Se existe uma coisa que os estoicos nos ensinaram, é que a vida nunca será completamente tranquila, mas a nossa mente pode ser. A ansiedade sempre vai tentar nos visitar, seja em forma de preocupações com o futuro, medo do Faurer, ou a sensação de que não estamos no controle. Mas o que vimos até aqui é que a verdadeira força não está em eliminar a ansiedade, e sim em aprender a lidar com ela de forma sábia, consciente e equilibrada. Marco Aurélio, em suas meditações, escrevia para si mesmo como se estivesse lembrando Tudus, os Deas, que a mente pode ser treinada para permanecer firme mesmo em meio ao caos. Sêneca nos lembrava que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e que se aprendermos a trazer nossa atenção de volta para o presente, metade dos nossos tormentos desaparece. Epicteto, por sua vez, nos entregou a chave mais poderosa de todas, a distinção entre o que está em nosso controle e o que não está. Esses 3 pilares, presença, clareza e discernimento, são ferramentas que podem transformar completamente a forma como encaramos a ansiedade. E é aqui que eu quero que você pare por um instante e reflita. Quais foram os momentos em que você deixou a ansiedade assumir o volante da sua vida? Quais foram as situações em que você se esqueceu de que a sua mente é mais poderosa do que o problema? Ao reconhecer esses momentos, você já dá o primeiro passo para mudar. A filosofia estoica não é feita de grandes teorias inalcançáveis, mas de pequenos hábitos diários que, repetidos, moldam uma mente forte e um coração tranquilo. Talvez hoje você não consiga aplicar tudo. Talvez ainda sinta o coração acelerar, a mente correr em círculos e as preocupações se multiplicarem. E tudo bem. O estoicismo não exige perfeição, exige prática. O importante é começar hoje, agora. Escreva suas preocupações. Respire fundo, olhe para o que realmente está sob seu controle e liberte-se do resto. A cada dia que você faz isso, sua mente vai ficando mais clara, sua ansiedade vai perdendo espaço e sua vida vai se aproximando daquela paz interior que todos nós buscamos. E aqui eu quero falar diretamente com você. Se esse vídeo trouxe alguma luz para o seu dia, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e, principalmente, compartilhe com alguém que também luta contra a ansiedade. Você não tem ideia de como um simples gesto pode mudar a vida de outra pessoa. E comenta aqui embaixo. Qual foi a lição estoica que mais tocou você hoje? Foi a ideia de controlar apenas o que está ao seu alcance? Foi a visão de cima para relativizar os problemas? Ou foi o exercício de imaginar racionalmente os obstáculos? Eu quero saber, porque cada resposta sua ajuda a criar uma comunidade de pessoas que estão aprendendo juntas a viver com mais clareza e serenidade. Por fim, leve consigo esta reflexão. A ansiedade pode até estar no mundo, mas não precisa dominar a sua mente. O que define a sua vida não são os ventos que sopram de fora, mas a firmeza do leme que você segura por dentro. Seja forte, seja sábio,
E nunca esqueça que a sua mente é o espaço mais sagrado que você possui. Proteja-a, cuide dela e use-a para viver de forma plena, aqui e agora.